É claro que vocês conhecem essa notícia aqui que falam de assaltantes japoneses que fizeram o seguinte: saltaram o banco, é o nome dos assaltantes, né? Saltaram o banco, cataram a nota, pularam o muro, caíram no chão, saíram correndo, fugiram na Kombi, erraram o caminho, bateram o carro, entraram na cana. A gente adora fazer esse tipo de brincadeira, não sei por quê. O Bira, então, fica morrendo de rir. No entanto, nós vamos conversar agora com o professor da USP e que vem falar sobre 100 anos, sobre os 100 anos da imigração japonesa. Eu vou conversar com Kokei Uehara. Kokei Uehara. Tem uma coisa que me chama a atenção, professor, em japonês, é que é difícil saber exatamente qual é a sílaba que se acentua, porque praticamente todas as sílabas, todas as sílabas ficam acentuadas, né? Sei lá, por exemplo, arigato, parece que tem acento em todas, arigato. Isso. Como é que é? Como é que se explica isso e como é que se acentua corretamente? Olha, eu acho que é uma pergunta bastante difícil. É mesmo? Eu fiz isso? Poxa, me desculpa, eu não tive essa intenção. Mas é assim mesmo. Não existe paroxítona, oxítona. Existe uma distribuição. Plurixítona. Mais ou menos isso. Geral. Mais ou menos isso. Você veio... Quando é que você veio para o Brasil? Eu vim no mês de dezembro de 1936, com 9 anos de idade. Não é possível. Você está com... 80 anos. Não 90. 80. Faz bem ser japonês, então, né? E estar aqui no Brasil. Isso tem a ver com alimentação, alguma coisa assim? Hein? Olha, eu não sei. Plena forma, 80 anos. 80 anos. Bom, eu não sei. Mas quanto tempo eu vou estar aqui? Eu espero que pelo menos mais uns 30. Quem sabe logo vou para cima. Não, logo não faça isso comigo, imagina. O programa nem vai passar hoje. Mas assim que você chegou, quando você chegou no Brasil, você foi para onde? Eu fui para, na verdade, eu fui para a fazenda, lá em Sertãozinho. Mas porque eu vim com meu tio, minha tia, e deveria ficar uns 2 anos na fazenda de café. Mas eu fui dispensar porque era muito pequenininho. Graças a Deus, o Todo-Poderoso, digamos, o capataz da fazenda, me viu, porque meu irmão, que estava aqui no Brasil, através do intérprete, pediu se poderia me dispensar. De cima do cavalo, nem falou isso, fez assim. Nossa. Graças a Deus, fui liberado. E esse Todo-Poderoso era brasileiro? Brasileiro. Era o capataz? Capataz da fazenda de café. Exatamente isso. Com isso, ganhei o meu alforria, fui morar com... Alforria, fui morar com meus irmãos. Eu tive muita sorte, porque meus irmãos trabalharam a vida toda e fizeram com que eu estudasse. Que lindo isso. E seus irmãos trabalharam? No sítio. Na fazenda. Depois, eles moraram muito tempo em Olímpia. Olímpia? Interior de... São Paulo, perto de Rio Preto, perto de Catanduva, perto de Barretos. Onde é que tinha escola? Como é que você ia para a escola? Bom, na verdade, eu ia à escola, eu estava no 3º ano de grupo escolar no Japão.
mas eu tinha que refazer. Começar do primeiro ano, porque eu não entendia português. E eu fui no grupo escolar de Altair, no município de Olímpia. Era distrito. Sim. Hoje é município. Era uma pequena cidade e eu andava 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar, a pé. E muitas vezes descalço, porque a botina que eu usava para trabalhar, para puxar a enxada, falava que era testa de touro. Testa Então, de touro? Touro, era o nome que dava para a botina, no interior. Sim. Ficava muito dura a Pelo bota. nome já se vê que devia ser um cimento Eu aquilo. tinha que andar a pé às vezes, porque não dava. E eu ia a pé, descalço, e na volta, às vezes, o sol era tão quente, o solo ficava tão quente, que queimava meu pezinho. Então, eu procurava capinzinho verde, e pisando o capinzinho verde para voltar para casa. Para não machucar esse pezinho pequenininho. Eu acho que essa história é a história que vem repetindo já há muitos anos com os imigrantes italianos e os outros alemães. Agora, tudo bem, mas o fato de ser um imigrante japonês tinha um dado que complicava um pouco a comunicação, Sim. porque a língua japonesa não é neolatina? não tem referência nenhuma. Nenhuma. Você já, com 9 anos no colégio, no Japão, você já escrevia em japonês? Já escrevia uma parte, porque lá leva uns 10 anos, 12 anos para acabar de aprender todo o kanji, aquele chinês, né? Hoje em dia você escreve bem? Não, escrevo mal, mas... Ainda escreve? Escrevo mal, porque eu estudei sozinho depois que entrei na Poli. Você vê que aliás, você pegou, quer dizer, se você saiu de lá em 36, você pegou... A guerra. A guerra, sim, mas, quer dizer, antes do início da guerra, quer dizer, pegou a guerra com China, toda aquela parte já em guerra. Mas era o auge do Império Japonês, né? Sim, mas era... poderia dizer, mas... Poderio forte, inclusive com poderia militar, mas eu acredito que hoje está melhor. Com a União Soviética, com a Rússia. Rússia. Não, hoje é outra coisa. Mas digo, mesmo assim, você saiu porque a situação da sua família lá era ruim? Muito ruim, porque todos os imigrantes, não só os japoneses, todos os imigrantes saem da sua terra contra a vontade. Porque não tem outro jeito. Porque não tem outro jeito. Vai buscar vida melhor, sonho melhor, e é assim que nós viemos para o Brasil. Seu pai e sua mãe? Ficaram no Japão. Nunca vieram para o Brasil? Não. A minha mãe sobreviveu na guerra. Após a guerra, ela veio, passou uns 3, 4 anos aqui no Brasil. Depois ela voltou e já morreu lá. E seu pai? Morreu na guerra. Morreu na guerra. Seu pai chegou a servir na guerra? Não chegou porque estava doente, mas a bomba caiu em cima, ele morreu. Aonde isso? Em Okinawa. Ah, estava em Okinawa. Então, mas que nós moramos perto do aeroporto internacional de Okinawa. Então lá foi lugar de... Você por acaso viu os filmes do Clint Eastwood sobre Hiroshima, sobre Iwo Jima? Você viu? Iwo Jima assisti. Assistiu os dois, né? Assisti. Eu acho que tem uma coisa muito bonita que é a visão que a população japonesa tinha da guerra, e também a americana tinha da guerra, que era sempre o outro lado sendo uma coisa massacrante de pegar. Exatamente. Tanto que tinham mães que se matavam com os filhinhos, né? Pulavam de abismos, do penhasco, para se matar junto com os filhos. E tem uma história que você deve conhecer, de alguns japoneses que foram encontrados anos depois do fim da guerra, que ainda achavam que o Japão estava em guerra, que não passava pela cabeça deles que o imperador pudesse ter perdido a guerra. Isso dá uma ideia do que representava na época o imperador, né? Imperador e a crença deles é que jamais seria derrotado numa guerra. Bom, aí acontece a guerra, o Brasil entra em guerra. Vocês, como japoneses, como fazendo parte do eixo, quer dizer, ligação da Alemanha, Itália e Japão. Isso. Vocês sofreram consequências aqui? Acredito que sim, mas eu particularmente não. Por que isso?
Porque eu estava no ginásio, no internato, no ginásio Olímpia, os 4 anos de guerra. Sei. Aí todo mundo... Não havia problema porque o diretor do ginásio Olímpia era uma pessoa muito educada, erudita, por sinal, ele foi inclusive secretário do Papa Pio IX. Ele era português, nasceu em Portugal, foi morar no Rio Grande do Sul, teve algum problema de saúde na família, ele foi criado numa outra família. Mas depois ele reagiu, terminou em primeiro lugar na Universidade de Coimbra. Olha só. Dr. Antônio Augusto dos Santos Reis, Neves, Santos Neves. Depois aparece ele formando em doutoramento na Universidade de Roma e aparece o Dr. Neves como secretário do Papa Pio IX. Olha só. E eu tive sorte de estudar no ginásio dele. Eu achei muito bonito o símbolo. Aliás, a bandeira japonesa já ganhou prêmio como a bandeira mais bonita do mundo e tal. E esse símbolo realmente, que é só aquele sol, aquela coisa vermelha no meio, no fundo branco, essa ligação com a bandeira brasileira que foi feita senhor. Aqui, muito bonito. Eu vou deixar isso com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, né, foi muito bem bolado, muito bem desenhado. Adotado pelo governo japonês e pelo governo brasileiro. Você falou aí desse professor que chegou a ser secretário do Papa. Você... Ele falava 7 línguas. Sei. E você chegou a se converter ao catolicismo? Sim. E a sua família também, não? Uma parte. Sei. Mas eu estudei o Velho Testamento, o Novo, lógico, e entrei na religião católica por causa da minha mulher. Minha esposa era Nisei, filha de japoneses. Sim. Era muito católica, então fiz questão de estudar bem o Velho Testamento, o Novo, e entrei na religião católica. Quer dizer, se apaixonou, aí, não, é para ser católica, tudo bem, vamos lá, vamos em frente. A sua esposa está com você ainda? Infelizmente, ela já faleceu há 34 anos. Mas então ela morreu muito 43 jovem. Anos. Posso ser indiscreto? Perguntar por quê que ela morreu de quê? Morreu de câncer, infelizmente. E você nunca mais... Ninguém quis casar comigo. Eu duvido. Eu acho que isso é uma daquelas paixões que não tem como substituir. Bom, já que o senhor me perguntou isso, há 34 anos, quer dizer, eu sou viúvo. Todos os domingos eu visito minha mulher. Há 34 anos. Levo florzinha para ela. Ai! Bom, aí você se for... Aliás, me chama de você, não me chama de senhor, não. Me chama de você, porque senão eu fico sem graça. Tá bom, tá, obrigado, desculpe. Você se formou como engenheiro civil na Escola Politécnica em 1953. E ganhou uma bolsa do governo francês. Sim, senhor, em 55 a 56. E você fala quantas línguas? Bom, eu leio em 6 línguas. Isso na minha parte. Sei. Na minha parte, da engenharia hidráulica. Sei. Mas francês, você fala francês? Un petit peu, oui, monsieur. Un petit peu, oui, claro. 3 anos. E as suas filhas estão aqui, por acaso? Infelizmente, não estão. Mas eu estou com as minhas amigas que estão por aí, né? Que estão me ajudando. São jornalistas. Certo. Estão jovens que trabalham no centenário da imigração japonesa. Eu estou vendo que o nosso amigo Tadami está ali também, logo na terceira fila. Ele foi um dos meus homens fortes na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. Que bom, que ótimo. O diretor é importante. Vamos ver umas fotos, por favor? Vamos ver o que tem para o telão? Olha só. Aqui, festival
É o oitavo que está ali, não deu para ver a foto. Oitavo Festival do Japão. Oitavo Festival do Japão. Vai mostrando, vai virando, Caio. Esse é o Ticara e Keika, são símbolos do Maurício de Souza. Ticara e Keika. Keika. Vamos mais. Esse é o primeiro navio que trouxe os primeiros imigrantes, há 100 anos atrás. Kazatomaru. Kazatomaru. Vamos mais? Acho que não sei, acho que sou eu. Eu acho também. Vamos mais? Acho que sou eu mesmo. Ok. Eu sou ex-ministro das Relações Exteriores do Japão. O que está ali no meio? No meio. Ele gosta muito do Brasil, porque quando, na juventude, ele passou alguns meses aqui no Brasil. Então, ele é filo-Brasil. Vamos em frente, se tem alguma... Aí já é no Japão. O Kokei, me diga... Bom, no Japão, o nome da família vem antes do nome próprio, né? Isso, Quer dizer, o seu nome próprio seria Uehara Kokei. E Kokei. Você, no Japão, quando você fala japonês, claro? Mais ou menos. Mas quando você fala, pelo fato de você ter vindo para cá em 36, e a língua ser sempre uma coisa dinâmica, que vai mudando, vão surgindo outras expressões, etc. E os sotaques também. Quando você está no Japão e você fala japonês, as pessoas percebem que você veio do Brasil pela maneira de você falar ou não? Pelo menos, talvez por educação, nunca falaram. Nunca disseram Talvez nada. por educação. Vamos ouvir um pouco, temos aqui um instrumento japonês. Tudo bom? Como é seu nome? Meu nome é Danilo Tomik. Você é descendente de japonês? Não, não sou. Não. Nem eu, nem ele. Ele é engraçado que ele parece que está sentado num caiaque, né? Se mostrando. Ele mostra bem de frente assim, que aí no ângulo não dá para dar essa ideia que eu estou falando. Mas ele sentado atrás do instrumento, recua um pouco. Recua um pouco. Vai. Recua mais, pode vazar. Se vazar, tudo bem. Aí, olha lá. Só falta o remo. Como é o nome desse instrumento? Koto. Esse aqui é o koto, e esse é o shakuhachi. São 3 instrumentos clássicos japoneses, o koto, o shakuhachi e o shamisen, que é uma espécie de banjo. Vamos ouvir um pouco. Vamos ouvir. Então vamos lá. A gente vai tocar... Agora sim. A gente vai tocar Haru no Mi, que é o Mar da Primavera. Um compositor chamado Michio Miyagi. Ok.
Eu estou vendo que tem aqui um origami, tem um origami montado, e parece que nós temos uma moça que faz um origami aqui, faz o origami em 2 minutos, é isso? É possível? 2 minutos. É? Vamos ver, deixa eu ver. Como é seu nome? Mari. Mari? Isso. Ok, Mari. Bem, Obrigado. obrigado. É que você que fez esses aqui? Sim, tem alguns que eu fiz e tem alguns que alguns mestres fizeram e deixaram comigo. Certo. Faz pra gente, então, um aqui. Eu vou pedir pro pessoal, o rapaz que vai fazer, os rapazes que vão fazer, demonstrar o Kendo, já ficarem preparados. Tá? Tudo bem. Quer fazer junto, João? Não, eu quero só ver. Bom, pediram para fazer o tsuru, que é a símbolo do origami, que ela tem um significado de longevidade, de saúde, de boa fortuna. Então, nós vamos começar aqui a partir de um papel quadrado. Então, nós vamos fazer algumas dobras prévias antes de juntar todas as dobras de uma só vez. Quer dizer, primeiro faz A gente faz marcação, algumas... Isso. certo. Essas linhas que ficam para cima, nós chamamos de linha da montanha, e as que entram, que ficam para dentro, nós chamamos de linha do vale. Então, sempre nós vamos usar esses 2 tipos de linhas, vincos. Linha da montanha e linha do vale. Essa é uma figura bastante conhecida, não só no Japão, mas em todos os países onde há praticantes de origami, por ser uma figura clássica do origami. Então, eles dizem que mesmo os japoneses que não têm muito conhecimento de origami, pelo menos essa figura eles sabem fazer. Porque desde menininho, desde pequenininho no colégio, Isso, meninos e meninas já uma figura clássica do praticavam. origami. Isso. E hoje ela serve de base para novas figuras, novas invenções. Hoje o origami é praticado por pessoas de todas as idades, né? Desde crianças em fase pré-escolar até pessoas convalescentes em hospitais, pessoas de mais idade. E usado também como arte-terapia também. Então, aqui está pronto. O tsuru, que é o símbolo do origami, da longevidade, da saúde e da boa fortuna. Muito bem. Bom? Obrigado, Mário. Muito obrigado. Cadê o pessoal do... Olha ali, meu Deus do céu. Tudo bom? Dá para vocês demonstrarem para a gente? Você luta isso, Coquinho? Não? Ok. Vamos lá? O Kendo é o caminho da espada. E quem quer dizer espada, do é o caminho. Então o objetivo do Kendo é treinar, aperfeiçoar a técnica e principalmente o lado espiritual. Isso que a gente faz todos os dias. Eu vou mostrar agora, pedir para eles mostrarem os 4 golpes principais que equivalem ao Ippon no Kendo. Então tem o Men, que é na cabeça, o Kote, que é no antebraço, o Do na parte do abdômen e o Tsuki na região da garganta. Então vou mostrar agora o Men Uchi, que é na cabeça. A Men Uchi. Agora o Kote Uchi, que é no antebraço. A Kote Uchi. Agora o Do Uchi na região abdominal. A Do Uchi. E agora, o último ponto básico é o Tsuki na região da garganta. A Tsuki... Esses são os 4 golpes principais. Agora eu vou mostrar um treino básico de coordenação, respiração, que é o Kirikaeshi. A Kirikaeshi... E agora o Kakari Geiko, o treinamento intensivo de ataque. Aí Kakari Geiko kamaete. Hashime! Ayame! Esse é sozinho. E agora o Kakari Geiko, o ataque intensivo
com os dois, né? Ryohou no kakare geiko. Ashue! Ayame! Aí Sonkyo. Uma demonstração rápida e básica. Aí, Osameto. Olha, eu devo dizer que eu, no grito, eu já desmaiava. Gritou lá. Imagina a primeira vez que um japonês, ou um soldado japonês, com a tradição dos samurais, encontra um soldado americano em algum lugar e dá o primeiro berro. O que acontece? Porque esse negócio do grito também é com essa intenção, não é de balançar o adversário. É importantíssimo. E o grito dele é melhor do que o grito dele. Você toma cuidado, tem que treinar bem esse grito. Agora, essa luta originalmente é feita com espadas? Ou no começo, antigamente, é que veio dos samurais, né? Pois não, Kendo. os samurais... Era com espada. Espada assim, real. Os golpes que eles dão, que vocês deram aqui, são golpes que os samurais davam com as suas espadas. Exatamente. Mas aí um não ficava esperando que o outro desse o golpe, né? Claro. Não. É que a gente fez o treinamento, né? Tá certo. Como é seu nome? Zen, Tachibana Zen. E aqui, como é o nome dos dois lutadores? Ronaldo Massa e Eiji Karia. Os dois são pré-selecionados para o Campeonato Mundial, que vai ter no Brasil ano que vem. Tá bom, muito obrigado. E no quinto, nós vamos colocar no quinto bloco, porque o nosso tempo já estourou, de tão bom que estava isso, tão agradável. No quinto bloco nós vamos botar a dança, tem uma dança japonesa, umas crianças que fazem a dança japonesa, que nós vamos colocar no quinto bloco. Conversei aqui com o professor Kokei Uehara, parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta.